Olá pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre mecanismos robóticos de uma maneira geral. Esse é mais um vídeo da nossa disciplina, de Dinâmica de Robôs 1 do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFMG. Muito bem. Os mecanismos robóticos têm uma característica comum a todos eles, né? Em geral, eles são formados por diversas partes que estão interconectadas entre si para compor o mecanismo. Então aqui nessa figura eu estou mostrando para vocês um manipulador robótico fabricado pela ABB, o IRB 4600. Né? E esse robô, robô manipulador, ele é formado por diferentes partes. Eu vou mostrar isso para vocês aqui agora usando o programa Coppelia Sim, que antes era chamado de VRAP. Nesse programa, então, a gente consegue ver desse lado aqui, nessa janela, as diversas partes que compõem o robô, bem como as junções entre essas partes. Então, a primeira dessas partes, é a base do robô. Então eu vou deslocar essa base para mostrar para vocês claramente que é uma parte do robô. E, em seguida, uma outra parte do robô, um outro link ou elo é esse daqui, o link 1. O link 2 é esse daqui. O link 3 é esse aqui. O 4, vou colocar ele para cá assim. E o 5 é esse outro. E aquele último que restou ali é a parte número 6. Então essas partes do robô, desse mecanismo robótico que é o manipulador, elas estão interligadas, né, para formar um mecanismo. Essa interconexão entre essas partes é feita através de juntas. Né? Se eu reconstituir aqui o robô, colocando todas as suas partes no lugar, né, eu volto a ter esse mecanismo robótico. Né? Aqui numa outra cena eu tenho ele completamente montado. Muito bem. Uma possível classificação para os robôs é em relação à sua base ser fixa ou não. Né? Então, nos robôs manipuladores, como esse que eu acabei de mostrar, uma parte do robô não se move no mundo. É a base do robô que é fixa. Né? Entretanto, há vários robôs que têm base móvel. A esses robôs nós vamos chamar de robôs móveis. Né? Então, voltando aqui no Coppelia Sim, eu vou mostrar alguns casos. Né? Eu vou mostrar aqui esses 3 robôs, que são 3 robôs móveis, porque todos os seus pontos materiais, todos os pontos que constituem cada uma das partes do robô, podem se deslocar no mundo. Né? Então a gente tem um robô aéreo, que é um quadrirotor, aqui. Nós temos um robô humanoide e aqui um robô insetoide, né? Um robô com pernas, né? Legged Robot com 6 pernas. Né? Aqui no quadrirotor, o que eu vou fazer, vou movimentar essa bolinha, essa esfera verde, que ela marca o set point. Então já existe um algoritmo de controle aqui controlando esse robô. Todos esses 3 robôs, eles se movimentam, né? Eles não têm uma base fixa, ao contrário de um robô manipulador que tem uma base fixa, como o robô da ABB que a gente já mostrou. Esse robô, então, quando o robô manipulador, né, com base fixa, quando ele se movimenta, ele, em geral, se movimenta com bastante precisão, de maneira a colocar o seu efetuador final numa dada posição e com uma certa orientação pré-estabelecida, como ele está fazendo aqui, nessa animação.
mas a sua base permanece fixa, né? Ela não se move, certo? Aqui vocês podem ver um referencial, um triedro direito, né, formado por 3 eixos, Red, Green and Blue, RGB, representando os eixos X, Y e Z do referencial do efetuador final. Então notem que além de posicionar a origem desse referencial, o robô também é utilizado para garantir uma certa orientação espacial, né? Ao conjunto da posição e da orientação, a gente chama a essas duas propriedades, né, tanto a posição quanto a orientação do efetuador final, a pose do efetuador final. Além disso, a gente pode classificar os mecanismos robóticos de acordo com a fonte de energia. Então nós temos robôs com fontes de energia elétrica, hidráulica ou pneumática. Os mais comuns são os robôs com fonte de energia elétrica. Mas quando a gente precisa ter grandes forças, né, e torques, é também frequente encontrar robôs hidráulicos ou pneumáticos, né, com fontes de energia hidráulica ou pneumáticas, né. Além disso, a gente pode especificar, pensar no tipo, na forma como o movimento do robô é especificado para poder categorizar os robôs em pelo menos 2 categorias. Aqueles em que a gente especifica a movimentação a partir de pontos que devem ser alcançados pelo efetuador final. Então é uma estratégia de especificação de movimento ponto a ponto, né, onde a gente especifica pontos-alvo discretos, né, na trajetória do robô. Ou a gente também pode especificar um caminho contínuo. Então, não apenas pontos, mas a gente também pode especificar como é que esses pontos serão visitados, vamos dizer assim, pelo efetuador final, né? Então essa é uma outra possibilidade de classificação. E finalmente, né, uma outra categoria possível para se classificar os mecanismos robóticos é considerando, particularmente no caso de manipuladores robóticos, ou seja, robôs de base fixa, né, considerando quais são as junções entre as partes do robô. Como é que as diferentes partes são unidas. Porque essa união permite movimentos rotacionais ou translacionais diferentes, né? E um determinado conjunto de juntas produz uma certa geometria típica, né, de robôs articulados, esféricos, escaras, cilíndricos ou cartesianos, né? Então, é muito importante a gente entender esse tipo de junção entre as partes de um robô, né? Já que a maioria dos robôs, né, ou em geral os robôs são formados por várias partes, a gente precisa entender como essas partes são unidas, uma vez que elas são unidas de maneira a permitir movimentos de uma certa forma e não permitir outros tipos de movimento. Por exemplo, quando eu tenho 2 partes unidas por uma junta revoluta, isso significa que uma parte pode girar em relação à outra, tendo por base um eixo de rotação, né, que é o que está mostrado aqui. Então a gente tem esse eixo de rotação e a possibilidade de que uma parte do robô gire em relação à outra ao longo dessa direção de rotação, certo? Tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, né? E, claro, a junta então serve para garantir que uma parte não vai se desconectar da outra, né? Mas vai permitir um tipo de movimentação, um grau de liberdade. Já no caso de uma junta prismática, a gente também garante que uma parte não vai se afastar indefinidamente da outra, né? O robô vai permanecer, as suas partes vão continuar unidas, mas a junta prismática permite o deslocamento de translação de uma parte do robô em relação à outra parte, né? Então, como essa setinha está mostrando aqui, eu posso deslocar essa parte roxa, né, em relação a essa parte vermelha, né, no movimento de translação. E, finalmente, uma outra junta bastante conhecida é a junta esférica.
No caso da junta esférica, nós temos então a possibilidade de que a parte do robô que está ligado nessa parte roxa, ela pode executar esses movimentos de rotação nessa direção ou nessa direção, e em vários, no caso da junta esférica, a gente considera também que em torno de um eixo, como está mostrado aqui, eu ainda tenho essa outra possibilidade de movimentação. Significa que eu tenho 3 possibilidades de movimentação e, portanto, a junta esférica ela permite a movimentação de 3 formas diferentes e, portanto, ela exibe 3 graus de liberdade. As juntas anteriores, a junta prismática tem apenas 1 grau de liberdade de translação, a junta revoluta tem apenas 1 grau de liberdade de rotação. Uma coisa interessante, que está mostrada aí nessa transparência, é que a gente pode produzir o mesmo efeito que se tem com uma junta esférica, combinando 3 juntas revolutas. Afinal de contas, nós temos aqui 3 rotações possíveis. Como eu já disse, então, combinando essas juntas básicas, a gente tem algumas geometrias bastante conhecidas, e muitas vezes classificamos os robôs manipuladores a partir dessas configurações de juntas. Então, no caso desse robô articulado, eu tenho uma junta revoluta, uma outra junta revoluta, outra aqui e outra aqui. Então, de fato, toda vez que eu tiver as 3 primeiras juntas revolutas, eu vou dizer que eu tenho um robô articulado. Aqui eu tenho 4 juntas revolutas. Se cada uma delas contribui com 1 grau de liberdade de rotação, significa que, se eu especificar o ângulo de rotação dessa junta, o ângulo de rotação dessa outra junta, o ângulo de rotação dessa daqui e dessa daqui, e conhecendo os comprimentos das partes do robô, a geometria das partes do robô, certamente eu vou ser capaz de saber onde esse ponto, que é um ponto lá no efetuador, no end effector, como se diz em inglês, no efetuador final do robô, garra do robô, muitas pessoas falam assim, onde esse ponto estará a partir do conhecimento de 4 valores numéricos, θ1, θ2, que eu chamei de θ2 também, θ3, θ3 e θ4. Certo? Então, com 4 valores significa então que eu tenho 4 graus de liberdade. No caso de um robô cilíndrico, então eu tenho uma junta revoluta na base do robô. Então aqui eu especifico um certo ângulo inicial. Eu tenho uma junta prismática nesse ponto, então eu defino um certo deslocamento, que eu vou chamar de D2. E aqui eu tenho um outro deslocamento numa junta prismática vertical, que eu vou chamar de D3. Então, com a especificação desses 3 números, θ1, D2 e D3, eu sou capaz de dizer onde estará esse ponto aqui do efetuador final. No caso de um robô cartesiano, que é formado apenas por juntas prismáticas, a partir, então, do conhecimento do deslocamento dessa primeira junta, dessa segunda junta e dessa terceira aqui, eu tenho 3 números, 3 valores no espaço euclidiano tridimensional, correspondentes à posição, correspondentes à especificação de coordenadas cartesianas, que vão permitir encontrar onde está esse ponto do efetuador final do robô. Finalmente, aqui o robô esférico é um robô que primeiro eu tenho uma primeira junta que é revoluta, então aqui eu especifico um primeiro ângulo, uma outra junta revoluta, que com ela eu especifico um segundo ângulo, e uma junta prismática que me permite especificar um certo deslocamento. Então, com esses 3 números,
um primeiro ângulo, que é um ângulo de azimuth, um segundo ângulo, que é um ângulo de inclinação, né? E um terceiro valor, que é o comprimento, né? A extensão da junta prismática, da última junta, que é uma junta prismática. Eu consigo descobrir onde está esse ponto aqui do efetuador final. Portanto, esse robô também tem 3 graus de liberdade, porque para saber onde está qualquer ponto material do robô, eu preciso especificar 3 valores, né? Então você deve ter notado, né, que isso aconteceu também aqui com cada uma das configurações anteriores, né? São todos robôs com 3 graus de liberdade, no sentido de que a especificação de 3 números, a exceção desse daqui, que tem 4 graus de liberdade, né, me permite, então, descobrir onde está esse ponto no efetuador final. Um outro robô que é bastante conhecido também é o robô Scara. A gente tem, a primeira junta dele é uma junta revoluta aqui, uma outra junta revoluta, e aqui uma junta prismática. Então, da mesma maneira, né, se eu especificar um ângulo de rotação, esse primeiro ângulo de rotação, um outro ângulo de rotação aqui e um certo deslocamento, né, um robô com 3 graus de liberdade, isso vai permitir descobrir onde está esse ponto aqui do efetuador final. Esse robô é muito utilizado para movimentação de componentes numa placa de circuito, para montar placas de circuito rapidamente.